E aí, gente, beleza? Hoje eu quero responder com vocês uma pergunta que eu me fiz por um bom tempo, que é: será que eu devo ler a minha Bíblia inteira, capa a capa? E já adianto que sim, nós devemos ler a nossa Bíblia inteira, independente de quando que você tá, se você é novo convertido ou se já faz tempo que você já se converteu e ainda não leu. Então, sim, nós devemos ler a nossa Bíblia inteira. E eu vou aqui falar como e por quê. E, gente, eu já gravei aqui um vídeo no canal falando sobre o porquê e como que nós devemos ler a nossa Bíblia. Eu vou deixar aqui o card aqui em cima para você assistir, se você não assistiu, depois de ver esse vídeo. Tenho certeza que esses dois vídeos, os dois juntos, vão te ajudar muito na sua leitura. Mas então, por que que nós devemos ler a nossa Bíblia inteira e o que que isso nos traz de bom? E eu já vou dizendo que, cara, cada livro da Bíblia, quanto a própria Bíblia, é uma única história só que está sendo passado. Aquilo dali foi escrito daquela maneira, daquele jeito, com um propósito. Ele foi organizado com um raciocínio, com uma lógica, com começo, com meio e com fim. Ou seja, como qualquer outro livro, como qualquer outra história, se eu abrir aqui no meio, qualquer página e eu ler isso aqui, eu vou ter que deduzir sobre o que está sendo passado aqui, porque eu não tenho nenhuma noção de contexto. Eu não sei o que começou aquilo, o que aquilo está levando, qual a conclusão que o assunto está sendo levado. É isso que acontece às vezes quando a gente abre a nossa Bíblia num capítulo aleatório. Às vezes a gente não percebe o algo maior que está sendo passado. E com certeza é muito mais fácil nós entendermos o que está sendo passado e conseguimos desfrutar mais daquilo quando nós temos uma noção de contexto. A Bíblia, ela foi escrita para ser lida em grandes quantidades e não em pontos aleatórios. Isso de capítulos e versículos foi a gente que colocou depois. Mas nós podemos ver, por exemplo, nas passagens de Jesus, nas parábolas de Jesus, vários capítulos que se interligam, versículos que se complementam. E isso não é feito aleatoriamente, não, é com propósito que foi escrito daquele jeito. Então, quando a gente só se separa em capítulos e versículos, às vezes a gente perde o que na verdade está sendo passado em mais de um capítulo ou versículo. Eu gosto muito de como Paulo escreveu a carta aos Romanos, como que ele seguiu com o raciocínio do começo ao fim da carta. Ele começa falando sobre o pecado do homem, sobre a ira de Deus, depois ele fala sobre como que nós somos justificados, como que nós somos agora, e então como que nós devemos viver a partir de agora, a partir da salvação. Claro, eu estou resumindo muito essa carta. Mas com certeza nós podemos ver no raciocínio do começo ao fim. O que com certeza pode ser perdido ou dividido quando nós lemos alguns capítulos separados. Mas com uma visão geral da Bíblia, nós conseguimos entender muito mais facilmente. Nós conseguimos reconhecer analogias, nós conseguimos perceber mais profundamente o que certas parábolas, o que certos textos estão dizendo. Nós conseguimos fazer analogia às nossas próprias vidas, nós aprendemos muito mais sobre a Bíblia, uma visão geral sobre ela. E então, como que nós podemos ler a Bíblia inteira? E para isso eu vou trazer aqui 4 dicas, 4 aprendizados que eu tive na prática, e também no erro, sobre como ler a Bíblia inteira. E a primeira dica é: faça com propósito. Cara, olha para esse livro, olha isso. Isso aqui não é um livro curto, não é um livro fácil de se ler. Cara, nós precisamos ter um propósito para quando nós formos ler. Não só ler porque eu acho que eu vou ler. Não. Ou com sentido de obrigação, não, eu tenho que ler, não, eu tenho que ir lá todo dia ler. Não. Cara, você tem que firmar o propósito, você tem que reconhecer por que você está fazendo aquilo. Melhor do que isso, cara, ore. Diga, converse com Deus, fale para Deus, crie esse comprometimento com Ele. Diga: Pai, eu sei que esse é o caminho, eu sei que a Bíblia me instrui a te conhecer melhor, a ter renovação de mente, a ser mudado por ti. E eu quero isso. Então, eu quero fazer esse comprometimento, eu quero ter isso, eu quero ler a Bíblia inteira. E tenha isso como motivação, tenha isso como alvo. Isso é o que te fará querer ler. Mas se você não tiver motivação também, vai fazer do mesmo jeito, entendeu? A segunda dica é: tenha um plano de leitura, mas que ele não seja em poucas quantidades.
Você já deve ter visto um plano de leitura bíblico. É tipo isso aqui. Cada dia você tem um capítulo para começar e terminar. Você vai ler uma certa quantidade de capítulos e até terminar. Esse aqui é de 90 dias. Ou seja, até o dia 90 você vai ter terminado a Bíblia. Cara, eles te ajudam muito a se organizar, ter uma meta, ter um objetivo. Com certeza é muito útil. Sempre vai te lembrar, ter uma noção de quanto que você está lendo e o quanto que você está evoluindo. O que eu aconselho para você buscar nesse caso assim como eu falei nesse mesmo vídeo, procure um plano em que você lê em maiores quantidades. Não só 2 capítulos, tipo, um capítulo não é muito bom. Primeiro porque você vai demorar muito mais para ler a Bíblia inteira. E até lá você vai esquecer. Não vai enraizar tanto você ler só um capítulo. Dado ao tanto que você vai ter que ler. Claro que vai ter casos, sim, em que você realmente não tem tempo para ler em maiores quantidades. Então, beleza, mas leia. Isso aí já é o básico, leia. Tenha um plano e cumpra-o todos os dias. Mas se você, que é provavelmente o caso, tem tempo livre, use-o para ler em maiores quantidades. Ou troca o tempo grande que você passa no celular. Não tem nada de errado, também passo tempo no celular, mas troque. Aproveite que você tem todo aquele tempo livre e use para ler. Também é algo muito legal que eu vi que são os planos que mesclam livros de diferentes partes da Bíblia. Que são planos assim que tipo, dia 30 você tá lendo lá Êxodo e Atos e João, sei lá, tipo assim, mas tá. Aí você lê certos capítulos de Êxodo e depois certos capítulos de João. É legal pelo caso de que realmente a gente fica ansioso para o Novo Testamento. Acredite, tem algumas partes que são um pouco enjoativas do Antigo Testamento. Mas, se você gosta, não tem nada de errado. É legal pra caramba. Eu acho que eu vou fazer alguma vez, mas por enquanto eu ainda tô lendo de Gênesis a Apocalipse, nessa ordem mesmo. A terceira dica é: tenha uma hora e uma rotina específica para ler. Gente, eu tive que aprender isso aí no erro mesmo. Porque, como eu falei, esse plano aqui, 90 dias, eu comecei esse plano em agosto do ano passado. E eu terminei em janeiro desse ano. Ou seja, o plano que era para ser de 3 meses durou 5 para 6 meses. O dobro do tempo que era para mim ler. Por quê? Porque eu ficava adiando. Eu não tinha a hora certa. Eu lá à tarde eu ficava pensando, pô, eu vou ler. Ah não, leio mais tarde. É de mim, eu não lia. Cara, marca o horário ali, você tem um tempo livre. Cria uma rotina. Você vai passando todos os dias, você vai lendo, você vai se acostumando. Se você tem tempo livre em outras partes do dia que você não tá fazendo nada, aproveita, pega lá, vai lendo. Isso é bom também. Mas, cara, tenha uma hora ali que não tem conversa, que não tem desculpa, leia. Se você realmente não consegue mesmo, troca por outra. Mas não fique sem ler. Não deixe de ler todos os dias. A quarta dica que eu dou é: procure uma tradução e uma Bíblia legal para você. Vou usar aqui como exemplo as minhas Bíblias. Eu escolhi essa Bíblia porque eu gostei dela. Eu curti pra caramba a capa dela. Eu procurei uma Bíblia com tradução NVI, eu achei essa. Por que eu gostei da NVI? Porque ela tem uma linguagem um pouco mais fácil para ler, para entender. E eu queria uma Bíblia assim. E eu achei essa. Quando eu tinha a minha Bíblia, quando eu vi essa Bíblia, me dava vontade de ler. Por quê? Porque eu escolhi ela, eu quis ela. Ela me dava mais vontade de ler e a tradução fazia ser menos enjoativo, fazia eu entender mais fácil. E quem já me segue no Instagram já sabia, mas se você não me segue, siga também, aqui tá o link na descrição. Mas eu comprei uma Bíblia nova. Por que eu comprei uma Bíblia nova? Porque agora que eu li essa aqui inteira, eu quero continuar lendo, pelo menos uma vez por ano, a Bíblia inteira. E para também ficar menos enjoativo, para eu aprender mais também, porque é bom, eu queria uma outra tradução para ler. E então eu achei essa, que eu também achei bonita pra caramba, que é NA, que é a Nova Almeida Atualizada. Também uma tradução muito boa, caso você esteja procurando. Mas é isso. Procure traduções, veja uma que você goste e procure uma Bíblia que te dê vontade de ler. Por exemplo, eu escolhi essa aqui, eu achei a capa bonita, eu gosto mais de ler porque, pô, eu simpatizo com a capa, eu acho bonito.
me dá vontade de ler. É uma Bíblia com a sua cara. E bom, eu falei 4 dicas, mas tá aqui uma dica bônus. Cara, eu recomendo pra caramba você seguir o canal do Bible Project. Embora o nome seja em inglês, não se assuste, tem o canal inteiro traduzido e dublado. Mas, cara, é um canal sensacional, é ótimo, sobre a Bíblia inteira. Ele fala sobre assuntos e palavras específicas que a gente acha na Bíblia, ele fala sobre passagens que nós vemos e, com certeza, o que mais me ajudou para ler a Bíblia inteira nesse canal, que é os vídeos que eles têm sobre cada livro da Bíblia. Eles têm um livro inteiro falando parte por parte, capítulo por capítulo de todos os livros da Bíblia. Cara, é muito mais fácil de entender aquilo e para de ser só tipo, ah, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Não, a gente começa a entender realmente como tá tudo interligado. O canal é ótimo mesmo. Eu vou deixar aqui também o link na descrição. Recomendo pra caramba que você siga, que ele me ajudou pra caramba e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então tá aqui uma dica bônus que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te incentivado e tenha te dado vontade de ler a Bíblia inteira. Se você não viu o vídeo sobre por que e como ler a Bíblia, eu vou deixar aqui o card aqui em cima. E é isso. Eu espero ver você aqui mais uma outra vez. Não esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal para não perder outro vídeo. E é isso. Falou, gente!